Olá, pessoal. Então, nossa aula número 5 a gente vai começar a falar agora de espaços normados, ok? Então, esses são espaços nos quais a métrica dada, né, os espaços que nós estamos considerando, essa métrica vem de uma norma, ou seja, eu estou trabalhando com um espaço vetorial, esse espaço vetorial tem uma norma, a qual induz uma métrica e é esse tipo de coisa que a gente vai estudar, tá bem? Então, de vista geral, assim, para a gente localizar no mapa, os espaços normados são muito importantes, ok? Eles não têm a estrutura mais rica possível, essa seria se houvesse nesses espaços vetoriais um produto interno, ok? Porém, existem muitos espaços muito importantes e relevantes para os quais o produto interno não existe, né? A norma não vem de produto interno, porém, a norma em si está definida, tá? Então, essa aqui seria a parte, assim, fundamental, ok? Então, os nossos espaços agora vão ser espaços vetoriais, dimensão finita ou infinita, e neles existe uma norma, tá? Então, lembrando, né, o que é uma norma? Então, para cada vetor ali do seu espaço x, né, x vai ser um espaço vetorial, agora você vai associar uma norma, a norma de v, né, que vai ser um número maior ou igual a zero, tá? A gente sabe que a norma de v só é zero, né, com condição, né, eu estou definindo que é a função norma, né? Então, para cada vetor se define a norma dele. Essa norma só é zero quando o vetor é zero, ok? Né? E ela tem, ela satisfaz a propriedade que se você multiplica esse vetor por um escalar, a norma fica multiplicada pelo valor absoluto, né, pelo módulo desse escalar, ou seja, aqui nossos espaços vetoriais são sobre um corpo K, que vão ser sempre ou os reais ou os complexos, tá? Não vou usar espaços vetoriais sobre um corpo qualquer, ou são os reais ou são os complexos, ok? Então aqui a gente sabe o que é o módulo desse escalar, porque é o módulo de um número real ou um número complexo, tá? E ainda assim satisfaz a desigualdade triangular, né? A norma de uma soma é menor ou igual à soma das normas, ok? Muito bem. Segue imediatamente essa desigualdade que a gente também chama de desigualdade triangular, que é a função, né? Distância entre u e v, definido como a norma de u menos v. Isso aqui é uma métrica, tá? É uma métrica em x, ok? Então, essa é a métrica que provém de uma norma, tá legal? Então, como esse exercício básico aqui, usando a desigualdade triangular, notem que a gente consegue deduzir, né? Então, como exercício, que quando eu pegar dois vetores quaisquer x e y, né? A diferença das normas não ultrapassa, né, a norma aí da diferença. Tá bom? Isso é uma consequência imediata da desigualdade triangular, né? Isso aqui implica, pessoal, né, essa desigualdade aqui implica que essa funçãozinha que associa cada vetor de x à sua norma, essa função é contínua. Tá legal? Então, veja por que essa desigualdade aqui implica que essa função aqui é contínua. Basicamente, você está falando, né, que vetores que estão próximos aí não pode ter norma muito diferente, né? A diferença entre os tamanhos deles não está limitada aqui pelo tamanho da diferença, ok? Então essa coisa é contínua. Quando o espaço normado, né? Então, quando o espaço x ele é normado e completo, então a gente fala que ele é um espaço de Banach. Bom, então, Banach quer dizer normado e completo. Beleza? Então, essas são as nossas definições básicas para a gente começar. Então, agora nossos espaços são todos espaços vetoriais. E como exemplos de espaços de Banach, por exemplo, né, a gente pode ter aqui o Rn, né, os espaços padrão, né, Rn, Cn, que a norma de um vetor aqui, ela é simplesmente, né, como é que é o negócio ali? Você pega ali ó, as coordenadas ao quadrado, tira a raiz quadrada de tudo, né, seria a norma euclidiana normal, né, o índice aqui varia pelas coordenadas de 1 até n, certo? Então, supondo aqui que o x tem as coordenadas x1, x2 até xn. Né? O LP, né? No LP a gente tem uma norma, que a norma do x aqui ela é dada, inspirada pela métrica que a gente conhece. Né? Então, pegamos x em modo que elevar a p, depois elevar tudo a 1 sobre p, essa soma aqui vai ter infinito, né? E n junto é infinito. O caso particular do L2, né? Isso aqui. Tenho também o L infinito, o Lzinho infinito, que a gente já conhece esse espaço também, que a norma do bichinho é o supremo, né? De todas as coordenadas aí, igual a 1, tá? Evidentemente, lembre-se que no L infinito eu estou pegando sequências que são limitadas, né? Então esse supremo aqui não é infinito, esse supremo existe, tá? E eu tenho também aqui o conjunto das funções contínuas em AB com a norma dada, né? A norma de uma certa função x nesse intervalo, ela é dada com o máximo
né, o valor absoluto aí do x de t é t entre a e b. Tá? Então, todos esses espaços aqui, como a gente já viu que as métricas que vêm deles, né, essas métricas que a gente já estudou nos exemplos iniciais de espaços métricos, todos aqui são completos, esses aqui são espaços de Banach. Tá bom? Evidentemente, você pode perguntar se existem espaços que são espaços métricos, mas cuja métrica não provém de uma norma. Sim, eu vou dar um exemplo agora para vocês, eu não vou entrar em todos os detalhes, né? Mas é só para dar um exemplo de que ok, a coisa existe. Né? Então, esse é um espaço métrico, exemplo de uma métrica que não vem de norma. Que não vem de norma nenhuma. Bom, então, o espaçozinho que no livro do Kreisig aí, ele chama de espaço S, tá? E que aqui eu tenho, como elementos dele, eu tenho todas as sequências de números reais ou complexos, por exemplo, tá bom? As sequências não precisam ser necessariamente limitadas. Tá? Então, tenho sequências arbitrárias aí. E a distância, né? Qual que é a métrica aqui nesse espaço? A distância entre dois desses bichinhos, ela é assim, né? Somatório j indo de 1 até infinito. Aqui eu tenho 1 sobre 2 elevado a j, que ele está aqui só para forçar a convergência da série, tá bom? O negócio é que o 2 elevado a j fica grande e força esse negócio a convergir, independentemente do que eu coloco aqui. E aqui eu coloco essa expressão. A diferença, então, o x tem as coordenadas xj e o y tem as coordenadas yj. Né? Isso aqui eu já estou assumindo meio que implicitamente. Eu faço essa continha. Tá bom? Teria que fazer um exercício mais ou menos não tão trivial assim, de ver que isso aqui realmente define uma métrica que satisfaz, por exemplo, a desigualdade triangular. Tá? Mas eu vou pular isso daqui, então acredite que isso aqui é uma métrica ou verifique que isso aqui realmente define uma métrica. Tá? Mas o ponto interessante para a gente aqui é que esta métrica não provém de norma nenhuma, pelo seguinte lema. Tá bom? Então tem um lema, que é o lema da invariância, porque a gente está aqui a gente não usou ainda o fato, né, de que as nossas normas elas são definidas a partir de elementos que estão no espaço vetorial, tá bom? Então as sequências elas formam um espaço vetorial, esse conjunto S forma uma sequência, de sequências forma um espaço vetorial com as operações de soma e multiplicação por escalar definidas coordenada por coordenada. Tá? Então isso aqui com certeza é um espaço vetorial que tem uma métrica. Agora eu vou mostrar para vocês que essa métrica não vem de uma norma, porque é o seguinte, se D no espaço X normado qualquer, né? Se D, né, vem de uma norma, então, né, D vem de uma norma quer dizer o seguinte, essa D de xy ela pode ser calculada como a norma de x menos y para alguma função norma aqui que estaria definida. Né? Então a gente tem uma certa invariância aqui pelas somas e multiplicação por escalar. Né? Se eu transladar o x e o y de um certo A, essa distância permanece a mesma. Tá bom? Isso é claro dessa fórmula aqui, né? Se eu somo o A no x e no y, ele se cancela. Né? Então, se a métrica vem de uma norma, essa igualdade vale. Da mesma forma, se eu multiplico o x e o y pelo mesmo escalar alfa, então a distância entre eles fica multiplicada pela norma. Pelo módulo, né, de alfa. Bom, que é a norma em R ou C, né? E veja que isso aqui, pessoal, se eu multiplicar o x, cada xj e yj por alfa, essa distância não fica multiplicada por alfa. Tá? Sai um alfa aqui, mas vai sair um alfa aqui, que não vai botar nada em evidência, não vai dar certo. Tá legal? Então essa propriedade 2 aqui falha para essa função d, e portanto essa função d aqui ela não provém de norma alguma. Ok? Esse lema aqui é trivial de demonstrar, eu não vou fazer a demonstração, se vocês quiserem depois formalizar, façam. Tá? Mas eu acho que não é a parte importante, não. Ok? Muito bem. Então, assim, na verdade, os espaços mais relevantes para a gente, todos eles, né, têm uma métrica que provém de uma norma. Tá legal? Então, e no caso, todos que eu listei aqui são espaços de Banach. Né? Mas isso não precisa ser verdade. Muito bem, continuando com as nossas definições. Né? Se um x é um espaço normado, né? Então, se eu tenho um x em um espaço normado, eu posso considerar aqui um subespaço de x que ele herda uma norma. Então o y ele também será normado. Tá bom? Se o x, além de normado, for um espaço de Banach, eu posso ter subespaços aqui que não são subespaços de Banach. Eles herdam a norma, tá? Mas eles não são completos. Bom, então, por exemplo, eu posso pegar o x com a norma usual, né? O módulo, como sendo os reais, que é completo.
eu posso pegar como subespaço aqui. Ah, não posso, esquece, né? Eu vou dar um exemplo idiota aqui, não, tá bom? Eu quase que dei um exemplo errado, tá bom? Mas eu posso pegar como subespaço de espaços de Banach, coisas que não são necessariamente completas. Tá joia? Então, tá aí. Uma coisa que a gente sabe, que é um teorema que a gente já viu, né? Isso aqui é simplesmente uma versão atualizada aqui na linguagem de um teorema que a gente já viu para espaços métricos, tá? Então, se o x é completo, então se o x é um espaço de Banach, um espaço normado completo, e o y é um subespaço de x, então a gente já sabe qual que é o critério para esse y ser completo, né? Então, y é completo sem somente ser o y é fechado, tá bom? Então a gente viu isso no espaço métrico, né? Se o espaço métrico é completo, o subespaço qualquer também é completo, sem somente ser fechado. Então, traduzindo para espaços normados, espaço de Banach para nossa nova linguagem, eu tenho esse teorema aí. Belezinha? No espaço normado, pessoal, já que eu tenho essa norma para falar aí, eu consigo traduzir os nossos conceitos de limite, né? Limites, eu posso falar de limites e eu posso falar de séries também em espaços normados, ok? Então eu sei que uma sequência xn vai convergir para um certo x se a distância, né, xn menos x, é a norma dessa diferença, estiver indo para zero. Tá? E uma sequência de Cauchy, então essa sequência xm aqui é de Cauchy, sem somente ser a diferença entre o xm e o xn fica menor do que epsilon quando mzinho e nzinho são grandões. Ok? E uma série, né, uma soma infinita, indo de 1 até infinito aqui num espaço normado, ela é simplesmente o limite das somas parciais. Tá bom? Se esse limite existir. Tá? Então a questão da convergência aí fica dependendo se o seu espaço normado é completo ou não, e claro, se isso aqui realmente está tendo um limite não é para infinito, alguma coisa assim, tá? Mas você pode simplesmente definir uma série, a soma de uma série, como um limite de somas parciais, né? E aí não tem problema nenhum. A definição, pessoal, de séries absolutamente convergentes também vale, tá? Então, traduzindo do cálculo imediatamente, né? Esta série aqui, a soma dos x's, ela é absolutamente convergente se, né, por definição, né, se a série da pela soma das normas, né, com i maior ou igual a 1 aqui também i maior ou igual a 1, se essa daqui é convergente. Tá legal? Ao contrário do cálculo, pessoal, a convergência absoluta, né, lembre-se que em cálculo, quando a gente estuda cálculo da graduação, né, convergência absoluta de uma série de números reais e complexos ali, se a convergência absoluta ela implica a convergência da série. Note que no espaço normado não é verdade que a convergência absoluta implica a convergência da série. Tá bom? Isso só é verdade se o espaço normado for completo, ou seja, se ele for um espaço de Banach. Tá bom? Um exemplo que você pode pegar é o seguinte, faz de conta que você tem aí... bom, você pode tirar artificialmente, né, pontos do seu espaço vetorial, talvez para você se convencer mais ou menos, né? Eu vou dar um exemplo assim, que é mais ou menos para você se convencer do que eu estou fazendo, porque tem uma mudança aqui, vou usar um espaço vetorial sobre o corpo dos racionais, por exemplo, tá bom? Então, assim, só para você para vocês terem a noção de por que uma série absolutamente convergente não precisa ser convergente se o espaço não for completo, tá? Então, esse exemplo é um pouco errado, formalmente falando, mas só para dar ideia. Você pode pegar uma série absolutamente convergente em que de números reais positivos, por exemplo, tá? Em que aqui as somas parciais você vai obter a aproximação, por exemplo, a cada soma de um novo termo, você obtém um dígito novo na aproximação de raiz de 2. Tá? Então a soma das normas ela é absolutamente convergente. Né? Porque aqui você está vendo a convergência, né? Quando eu calculo essas normas, aqui eu estou vendo a convergência, por exemplo, em R. Tá? Mas se meu espaço vetorial aqui, né, fosse os racionais, por exemplo, e aqui o exemplo está formalmente errado, porque os racionais não são um espaço vetorial sobre R, né, o número para o qual eu estou querendo convergir, que seria o raiz de 2, não está nesse espaço, que seria os racionais. Tá? Isso não é uma coisa formal, claro, tá, tem esse erro aí que está fazendo uma mudança de corpo, de R para Q, né, quando você toma o subespaço aí, mas é só para vocês lembrarem de que a convergência absoluta ela não implica a convergência. Isso só é verdade se o espaço em questão for completo. Tá bem? Muito bem.
Então, até agora a única característica que a gente tem é essa aqui. Não vimos nenhum resultado que seja extremamente ainda elegante ou novo ou bonitão. Vamos continuar com as nossas afirmações mais gerais sobre espaços normados aqui. Então, mais uma definição. Tem umas definições de base aqui que são um pouquinho mais fracas do que uma base algébrica. Tem uma definição aqui que é uma coisa que chama base de... acho que é... Ih, rapaz, como é que faz isso aqui? Schauder. O que é isso? Né? O que é uma base de Schauder? Isso aqui é uma sequência, vou chamar assim EN, tá bom? Em X, então X é um espaço normado, né? Que tem a seguinte propriedade, tal que, né? Para todo x do x, lembre-se que se for uma base mesmo do espaço vetorial, cada x é expresso como combinação linear finita aí dos elementos da base, tá? Aqui eu vou ter uma aproximação disso, então para todo x existe uma sequência de escalares, tá? K, né? Reais ou complexos aqui, tal que, né? As somas parciais dessas combinações lineares alfa 1 e 1 mais alfa n, que esse n aqui são os elementos desse negócio que eu estou chamando de base de Schauder, isso aqui está convergindo a x, ou seja, esse trocinho aqui está convergindo para zero quando o n vai para infinito. Tá? Então, a minha base está aproximando todos os x's muito bem. Okay? Então, como um exemplozinho, né, o LPzinho tem uma base de Schauder que é simplesmente a base canônica, canônica entre aspas, né? E1, E2, E3, En, que em cada EI aqui é um monte de zeros, exceto na coordenada I, em que ele tem um 1. Tá? Eu não vou ficar falando mais coisas sobre base de Schauder agora, não, porque esse negócio de você aproximar o elemento de X por uma sequência que não é exatamente uma base é uma questão que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Então aqui eu só estou deixando uma definição mais ou menos que jogada para depois a gente voltar a falar dessas coisas. Tá? Um teorema que a gente vai fazer agora, que é um teorema que eu acho que só precisa ser mencionado, mais por, digamos assim, por sua importância histórica e pela curiosidade de vocês, do que por ser difícil de provar. Ele não é difícil de provar, não. É o teorema do completamento. O teorema do completamento é o seguinte: eu pego um espaço X, que é um espaço normado. Portanto, ele é um espaço métrico. A gente sabe que o espaço métrico ele pode ser completado. Tá bom? Então aqui vamos ver o que acontece, quais seriam as dificuldades em nós estudarmos o que é o completamento de um espaço normado. Será que um espaço completamente um espaço normado ainda é um espaço vetorial normado completo? É um espaço de Banach, né? Então eu quero passar de um espaço X normado e embutir ele, né? Colocar ele como um subespaço denso de um espaço X, que é um espaço de Banach. Né? Então a pergunta é, isso dá certo? E a resposta é sim. Tá? Então vamos ver o que significa a pergunta e o que significa a resposta. Dá certo é o seguinte, o que significa essa pergunta? Você esquece que o X é um espaço vetorial e você esquece da norma. Você lembra só de quem é o X e de quem é a métrica. Tá bom? Então pelo nosso teorema de espaços métricos, você embute o X dentro de um X-chapéu, que agora vai ser um espaço métrico completo. Tá? Sobre esse espaço métrico X-chapéu que você colocou aqui, você quer saber agora, se dá certo, a pergunta é, será que ele é um espaço de Banach? Ou seja, será que esse X, além de ser um espaço métrico completo, ele é um espaço vetorial, né, compatível com o X que é denso dentro dele? E esse espaço vetorial é normado? Tá bom? Então, então as duas perguntas que precisa resolver aqui é como definir as operações, né, de espaço vetorial em X e como mostrar que a norma se estende para o X chapéu todo. Tá legal? Esse significaria que dá certo. E o sim é assim, ó, pessoal. Como é que você define o X como um espaço, o X chapéu, né, como um espaço vetorial? Veja que você vai ter dois elementos aqui, xzinho chapéu e yzinho chapéu, em que eu tenho representantes das classes aqui, que são sequências de Cauchy no X original. Tá? E você quer definir quem que é isso aqui. Como é que você faz isso? Ora,
você pega como um elemento disso aqui, o elemento da sequência que é feito a soma termo a termo dos representantes. Tá? Então você está somando usando esta soma aqui, que é a soma de x. Legal? Então, onde cair essa sequência aqui, a classe dela vai ser, por definição, a classe do xzinho chapéu mais yzinho chapéu. Essa é a definição. E se você quiser multiplicar o xzinho chapéu por algum alfa, você fala que um representante dessa classe aqui é a sequência alfa xn, em que esse aqui é o representante. Tá? Teria que fazer um trabalho aqui meio de faxina, de mostrar que essas coisas estão bem definidas, ou seja, não depende dos representantes das classes, e que satisfaz todos os axiomas de espaço vetorial. Não tem nenhuma dificuldade para fazer isso, pessoal, é um tédio, tá? Mas se vocês quiserem fazer muito essa verificação uma vez na vida, vocês fazem. Mas assim, não existe surpresa nenhuma nessa demonstração, tá? Evidentemente, agora você tem que se perguntar como é que isso aqui se torna um espaço de Banach, como é que você bota a norma aqui. Legal? Então, primeiro, notem que o x aqui como espaço vetorial, ele continua denso aqui dentro desse x bar, denso assim como espaço métrico, né? Porque para cada elemento aqui do x chapéu, que já vem do elemento de x, você pega as sequências constantes aqui como representantes de classe. Tá? Então, as operações que você definiu aqui no x chapéu são compatíveis com a de x. Então, você já tem um x aqui dentro dele, né? Que é denso com essa métrica que você tem no x chapéu. Tá? Se você quiser definir uma norma, né, que torna isso aqui um espaço de Banach, é fácil, pessoal. É só você calcular a distância aqui, do jeito que a gente fez aqui, entre o zero e o x chapéu. Tá? A distância chapéu entre o zero chapéu e o x chapéu. Essa aqui é a norma nesse espaço x chapéu. Essa norma vai ser compatível com a do seu subconjunto denso x aqui, e tudo vai dar certo, tá bom? Então, quando você completa um espaço normado, você realmente obtém um espaço vetorial que é completo, ou seja, um espaço de Banach. Tá? Então, tudo isso aqui é, assim, digamos, nada coisas muito excitantes, mas a gente estabelecer essa linguagem para a gente conversar. Tá legal? Então, é isso aqui, pessoal. Essa é a aula 5. Né? A aula 6 a gente vai falar um pouquinho mais, né, desses subespaços, né, de dimensão finita, de espaços normados, falar um pouquinho mais. A próxima aula contém alguns teoremas não triviais, tá bom? Mas essa daqui é mais tranquilinha. Então, até a próxima, pessoal.